Boa tarde. Hoje é dia 28/6/2020. Aleluia. Então, vamos orar a Deus para que Deus nos dirija. Vamos primeiro orar em línguas. Shiria Badama, Tikiti Amoria, Nikarabashokona, Rishorofotorosho, Nicotini, Mirianini, Godi Rabatini, Goripini, Sharamini. Pai querido e santo, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Eu creio que nos vais dirigir nesta gravação, que seja tudo para a tua glória, Pai. Muita gente seja salva, Pai, que o Espírito Santo possa continuar a trabalhar em favor das pessoas, amém. Que os teus anjos também estão atentos, eu creio. Glória ao Senhor. Então vamos ler no Inário Evangélico o número 283. Não temas, ó Israel, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti, eu estarei contigo. Porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. O Santo de Israel, porque eu sou o Senhor, sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador a Israel. Amém, Senhor, glória ao teu nome. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, cujo título hoje é Mais que Vencedores. Aleluia. Vamos ler em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo d'água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Agora em João 1,32. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Amém. Vamos a Marcos 1,10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Agora em Lucas 3:21-22. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém, glória ao Senhor. Vamos aqui a Isaías. Aliás, em 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Glória ao Senhor. Vamos fazer uma oração em línguas sobre esta palavra, para que o Senhor abra mais o nosso entendimento. Então, vamos dizer Shikaravarashonini, Karabashokorobodini, Pariamanini, Katrapashoponini. Obrigado, Pai, que o teu Espírito está também sobre mim. Glória ao teu santo nome. E diz, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele, sobre Jesus, por cima. Amém. Glória a Deus. Pai, que o teu Espírito também esteja sobre mim. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Este versículo é em Isaías 11:2. Glória ao Senhor. Portanto, repousará sobre ele, dizia Isaías, profeta, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, sobre ele. Amém, Pai. Faz que o teu Espírito também esteja sobre mim, Espírito do Senhor, e também o teu Espírito seja um Espírito de sabedoria e de entendimento, um Espírito de conselho e de fortaleza, e um Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Agora em São João, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O Espírito Santo repousa sobre aqueles que obedecem ao Espírito Santo, que são santos. O Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E João testificou: eu vi o Espírito descer do céu e repousar sobre ele, sobre a cabeça de Jesus. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Amém. Agora em Lucas 3:21-22. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Amém. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, diz 1 Pedro 4:14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre vós repousa, como repousou sobre o Senhor Jesus Cristo. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Nós somos felizes, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. É diferente de dizer como em Efésios, enchei-vos do Espírito. Aqui é dada ênfase sobre, que veio sobre. Em Atos 2 também vemos que eles ouviram como que um vento veemente e impetuoso que repousou, que encheu a casa, portanto estava
enchê-los também eles, e eles também são a casa. Jesus disse que Ele é o templo de Deus e nós também somos templo de Deus. Então aí depois diz que viram como que línguas de fogo pousando sobre eles e começaram então a falar novas línguas. Portanto, não diz que se encheram, que aliás Jesus já tinha soprado sobre os seus discípulos e tinha dito: recebei o Espírito. Ele estava dentro. Então, o facto do Espírito Santo estar sobre nós quer dizer que Ele é o nosso chefe, que nós decidimos dar-lhe o primeiro lugar para que possamos servir a Deus melhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos agora meditar sobre factos baseados na Bíblia que são interessantes. Então, o que é a doença? Vamos falar sobre a doença. Isaías 53:4 diz que Ele levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que é a doença? Ela veio devido à queda do Adão e Eva, porque eles deixaram de seguir a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e seguiram a mentira, que é a serpente, é o diabo, tem vários nomes, é Satanás, é o inimigo. Então, o seu alvo é amarrar, é prender as pessoas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Portanto, vamos ficar livres da doença e todo o mal, todas as maldições, porque estamos no caminho, na verdade. Nos desviarmos para a direita ou para a esquerda ou para o outro lado qualquer, nós estamos na mentira e vamos ficar iludidos, como Eva foi iludida. O diabo disse: mas o que é que Deus disse? Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que era a árvore para a qual estavam a olhar. E a mulher viu que a árvore tinha boa aparência. Então a nossa consciência não deve ser baseada na aparência, mas na palavra de Deus, para não sermos iludidos. Então o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. E João 14:6 diz que, como estava a dizer, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Se Jesus não morresse em nosso lugar, ficamos todos doentes e íamos para o inferno. Então, o objetivo de Deus é que tenhamos saúde. Mas se eu parar de ter saúde por causa se eu parar de seguir a Deus e ficar doente, o que não vai acontecer pela fé na palavra de Deus, então devo voltar a meditar sobre o que a Bíblia diz sobre cura divina. Portanto, a doença, glória ao Senhor, que creem mais na doença, porque o corpo começa a dizer: estou doente, tenho que isto, tenho que aquilo. Havia um rei, que é o rei Asa, teve doente dos pés, mas em vez de consultar a Deus, consultou os médicos. E então a Bíblia diz que a consequência foi que ele morreu. Devemos consultar primeiro a Deus. Se Deus nos mandar fazer alguma coisa, então devemos fazer. Então está escrito que o Senhor Jesus Cristo levou as minhas enfermidades, dores e todas as maldições. As maldições tinham vindo do Adão, porque o Adão, ao transgredir juntamente com Eva, Deus amaldiçoou a terra. E as consequências das maldições são más, né? Isto aconteceu porque eles acreditaram mais no que o diabo dizia do que na palavra de Deus. Portanto, a pessoa
alguns creem na doença, mas eu digo, está escrito que o Senhor Jesus Cristo levou as minhas enfermidades. O Senhor Jesus Cristo levou as minhas enfermidades e dores e todas as maldições. Aleluia, glória a Deus. Então, as doenças são trazidas pelo inimigo. Já dissemos que ele é mentiroso e eu só creio no Senhor Jesus Cristo e na sua doutrina. O Senhor Jesus Cristo diz que eu estou curado. A palavra de Deus diz isso. Então é isso que eu creio. Então eu digo, fora diabos mentirosos, no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o Senhor Jesus me deu autoridade em Marcos 16, 17 e 18. Glória ao Senhor. Portanto, a doença deve levar-nos a escolher a verdade que Deus revela pelos homens santos, foram inspirados pelo Senhor Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Não nos guiemos pela emoção. O que é emoção? Emoção é um substantivo feminino, é a agitação passageira, provocada por alegria, tristeza, medo, surpresa, etc. Em muitos casos, como em Lucas 13, 9 a 17, a pessoa que fica doente não está só com a doença, também está acompanhada com o demónio que a produziu e a enganou a senhora. Então, se a pessoa receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e lutar contra o diabo, ficará curada. Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Havia 18 anos que andava encurvada. Havia outra que foi de um fluxo de sangue. Ela acreditou que Jesus era o Messias, tocou-lhe nas suas vestes. Também ficou curada. A maneira de pensar da pessoa, aquela mulher tinha gasto todo o seu dinheiro durante 12 anos com os médicos. Porque andava enganada, pensava que os médicos seriam a solução e os medicamentos. Mas se a solução na cabeça não tiver o facto de que Jesus é que é o único que cura, porque o nosso corpo cura-se por si mesmo, fazemos um corte, ele cura-se. Há outros casos em que a pessoa precisa de mudar a sua alimentação, mas devemos sempre acreditar que só Jesus é que cura. Se estivermos vivos, se o nosso corpo estiver vivo, ele vai se curar com a ajuda daquilo que Deus nos disser para fazer. Então, se a pessoa receber o Senhor Jesus Cristo, como eu estava a ler, como seu Salvador e lutar contra o diabo, ficará curada. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue esteve doente durante 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Mateus 9:20 diz lá isso. O Senhor Jesus Cristo disse, a tua fé te salvou. Então a mulher pôs a sua fé no Senhor Jesus Cristo e no poder de Deus e ficou curada, porque a doutrina do Senhor Jesus Cristo é a verdade. Marcos 5:25, Lucas 8:43. Glória ao Senhor. Se a pessoa for curada com a ajuda dos medicamentos, mas não receber a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua doutrina, outra vez ela continuará a pensar da mesma maneira e vai ficar outra vez doente. A pessoa tem que se manter sempre alimentando-se. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como a comida. A comida que nós comemos, se for boa, faz-nos sentir resistência à enfermidade, dá-nos força. Portanto, se a pessoa não seguir o Senhor Jesus, afasta-se da verdade, do caminho verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, ninguém fica curado, abençoado, senão por Deus. Deus disse, amaldiçoou a terra. E disse ao Adão, com dores, à mulher, com dores comerás dela.
e o teu desejo será para o teu marido. E o homem disse: comerás do suor do teu rosto. Ou seja, havia maldições que vieram depois para os filhos. O filho do Caim, o filho mais velho do Adão, matou o Abel, e Deus teve que fazer uma lei a dizer não matarás, etc. Portanto, temos que ficar sempre no caminho, ou seja, no caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo. O diabo é o caminho errado, não vai levar ao céu, vai levar ao inferno. Então temos que ter cuidado com isso. Então, a pessoa, depois de continuar no caminho errado, sem querer seguir a Bíblia, e a pensar, não, é que tenho razão, já os meus pais fizeram e tal. Não, a pessoa tem que se deixar, tem que se converter a Jesus. Eu, por exemplo, estive desempregado 4 meses e depois recebi Jesus. Como é que é? É dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e ficar em comunhão com Ele. Como o Senhor diz lá em Apocalipse 3:20, deixe lá a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele, cearei convosco e ele comigo. Jesus quer estar sempre em comunhão connosco. Alguns, o Senhor vai lhe dizer: não te conheço. Porquê? Porque eles não andaram em comunhão com Deus. O Senhor diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ora, espalhar pessoas é muito problemático. Porquê? Porque as pessoas precisam ser salvas. E são salvas no caminho, certo? Em Jesus. Então vamos ter que permanecer na palavra, meditar na palavra, ouvir as pessoas que já falam nisso, na palavra de Deus. Então, em Lucas 16, 19, 31, por falar em atormentada eternamente, o Senhor Jesus Cristo deu o nome de Lázaro, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Portanto, não há dúvida que esta história foi mesmo verdadeira na área do mundo espiritual. É uma história real do mundo espiritual. A doença dá oportunidade ao doente de deixar de crer nela e também de receber como Salvador o Senhor Jesus Cristo, vir para o caminho. O facto de estar doente quer dizer que ela não está no caminho, não está a saber as doutrinas do Senhor Jesus Cristo e não tem a proteção dos seus anjos e está a ser enganada por ilusões. Então a doença dá oportunidade ao doente de deixar de crer nela, saber que está mal, tem que voltar para Jesus. Também de receber o Senhor Jesus Cristo, ser salvo, curado ou curada e ficar no céu com o Senhor Jesus Cristo. É isso que é o melhor. Todos sabemos que vamos morrer, mas aquele que acredita nisso tem que acreditar que Jesus é a única solução para não sofrer mais. Aqui já há sofrimento por causa do inimigo que engana as pessoas, mas depois vamos ter que ficar no céu junto de Deus. Portanto, podemos ver estas coisas em Mateus 25, 21 e 30 e 23, em Efésios 2:10, Mateus 6:20, Hebreus 11:6, no Salmo 100, verso 2, devemos alegrar-nos no Senhor. Em 1 Pedro 2:23, em Tiago 1:17, Lucas 10:30 a 37, Atos 5:29, Marcos 12:30 e 31. Também a influência da família descrente que não segue o Senhor Jesus Cristo leva a pessoa a ficar doente, leva a pessoa que não recebeu o Senhor Jesus Cristo a ficar doente, a viver de desastre em desastre, de ilusão em ilusão. É quase como um indivíduo que tem um automóvel e não sabe conduzir. Então anda sempre, não tem carta, né? Anda sempre a bater aqui e ali. E isso não deve ser a nossa vida. Devemos viver em vitória com Jesus. Amém. Se a pessoa continuar perdida,
o diabo vai levá-la a ficar louca ou a morrer. E para onde é que vai com o diabo? Já disse há bocado, vai para o inferno, não é? Leva a pessoa a ficar louca ou a morrer. A pessoa está doente. A única solução que o diabo lhe pode dar é essa. Faz que as pessoas fiquem loucas ou que morram. E isso não convém ao nosso Salvador, mandou o seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos numa aliança de sangue com Deus. Jesus morreu, verteu o sangue e a água tudo, e verteu o sangue todo e a água, seu coração ficou completamente sem água e sem sangue, e todo o seu corpo. Portanto, o diabo vai levar as pessoas a ficarem ou loucas ou a morrer. Qual é a melhor solução? A melhor solução é receber Jesus. Não há alternativa ao desespero, não é? Portanto, se a pessoa ficar louca, já não vai receber o Senhor Jesus Cristo. Vai mesmo para o inferno. Mateus 25, 41. Então o diabo dá à pessoa a escolher qual a doença que ela preferir. É livre. É livre. Sou livre, faço o que quero. Não. Tem que aprender a palavra de Deus. Então essa pessoa que diz que não quer saber de Deus, ela está fora do caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. João 14,6. Que é o Senhor Jesus Cristo e sua doutrina. Aquilo que ele ensinou é a verdade. Há 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno desculpa, não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja vai sempre vencer. Queimaram casas cheias de Bíblias, mataram os servos do Senhor, algumas nações ainda estão a persegui-los, mas Deus está a cuidar disso. Deus vai operar. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, por tudo aquilo que o homem semear também ceifará. Amém. Glória a Deus. Portanto, a pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina é a sua própria inimiga, porque anda iludida. A nossa cabeça fica iludida, porque o subconsciente tem uma série de ilusões que aconteceram desde que nascemos, né? E depois aprendemos com a nossa família, com os nossos pais, avós, bisavós, e Deus está precisamente a ver tudo isso. Ele sabe toda a minha vida, a vida do meu avô, avó, bisavó, etc. E por isso o Senhor me escolheu e me chamou e me glorificou e pôs o seu Espírito sobre mim e dentro de mim. Amém, Pai. Portanto, se a pessoa não conhece o Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina, é a sua própria inimiga. A sua cabeça passa a ser, e os seus pensamentos passam a ser os seus inimigos. Se ela está fora da verdade, só pode ir para a mentira, ou para a loucura, ou para a morte. Portanto, a pessoa, o que é a pessoa? A pessoa é um substantivo masculino, é um ser moral que deve estar no uso dos seus direitos e não ser dirigida pelas ilusões. Deve estar no uso dos seus direitos. É uma criatura humana, é um indivíduo. E nós olhamos para os animais, um leão, eles têm aquela altivez, eles sabem que são pessoas importantes. E nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos acreditar que somos seres importantes para Deus. Se Ele deu o seu Filho para morrer por nós, é porque temos importância. Se estudarmos a palavra de Deus, vamos verificar isso tudo. E quando Jesus falava, alguns disseram: ninguém falou como este homem. Jesus sabe mais do que toda a gente. Uma vez disseram: a quem é que devemos dar o imposto? E Jesus disse: mostrai-me uma moeda. E mostraram, e ele tinha uma efígie de um lado que era do César, e o outro lado tinha outra.
outra marcação. E o Senhor perguntou, de quem é a efígie? É do César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não devemos deixar-nos enganar. Jesus é mais inteligente do que qualquer ser humano, porque estava sobre ele o Espírito Santo, como lemos no início. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba e repousou sobre ele. O Espírito Santo tem que repousar sobre nós e nós devemos ser santos. Já quando foi a Arca do Noé, que estava quase no fim do dilúvio, o Noé mandou um corvo, o corvo voltou. Mandou uma pomba, é sempre uma pomba. A pomba voltou outra vez, e na segunda vez ela voltou com um raminho de oliveira. Então o Noé começou a ver que estava quase a arca a parar, foi parar nos montes de Ararat. Então a Bíblia é um livro, são vários livros, não é? Muitos livros, 66 livros. Então a Bíblia demonstra uma sabedoria fantástica. Glória ao Senhor, que é de Deus. Então estávamos a ver que a pessoa pronto, no dicionário de português, é um substantivo feminino, é um ser moral que deve estar no uso dos seus direitos, é uma criatura humana, é um indivíduo. Mas a pessoa doente quer continuar doente por causa das ilusões do diabo. O diabo lhe diz que só há duas soluções, como há bocado vimos, que pode escolher. Primeiro, manter-se com a doença. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, mas o diabo não. Veio para roubar, matar e destruir. Então, o diabo dá uma primeira solução, que é manter-se com a doença que tem, tratando-se com medicamentos, alimentos, etc. A segunda chance é ficar louca. E a terceira é morrer e ir para o inferno. Mas essa parte ele não diz. Diz que ele é muito bom, né? Mas nós devemos acreditar no que Jesus diz. Já a Eva acreditou no que o diabo disse e foi bastante aborrecido porque nós estamos a sofrer com isso. Algumas pessoas dizem, se Deus existisse, porque é que morrem crianças, porque é que há tanta injustiça? Por causa disso. Porque o Adão entregou a terra ao homem. Aliás, ao diabo, o sangue de Jesus venceu na cruz. E o diabo tem matado as pessoas, tem-as feito sofrer e tem-as iludido. Portanto, estas três chances que o diabo dá não são aceitáveis. Já no tempo de Israel houve lá um povo que ofereceu liberdade aos judeus, mas tinham que tirar um olho a cada pessoa. É isso que o diabo quer fazer. Quer dar por um lado, mas ele vai exigir o pagamento. A pessoa que vai, por exemplo, a um bruxo, ou que acredita nos horóscopos, ou que acredita nas luas, ou que acredita em todas as coisas falsas que não estão de acordo com a Bíblia. Por exemplo, o rei Saul foi lá consultar a pitonisa. A pitonisa enganou-o, disse que ele ia morrer. Na próxima batalha aquele morreu ele e o filho. O inimigo é mentiroso e pai da mentira, e se nós acreditarmos nele, vai nos fazer mal. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Amém. Então, o diabo diz às pessoas que vivem neste planeta o seguinte: o melhor que podes esperar é depender dos medicamentos e não deves querer saber do Senhor Jesus Cristo. Por isso as pessoas andam iludidas, seguem isto que o diabo diz. O sangue de Jesus o venceu. Antigamente diziam que o diabo era o mais valente, era o valente. Jesus venceu, agora Jesus é que é o valente. Amém. E não há ninguém mais valente do que ele. E no futuro vamos ver como é que Jesus é valente, segundo o Apocalipse diz. E já estamos a ver aí, né? Os sinais.
Então, se a pessoa crer na palavra revelada pelo Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vim do Pai e volto para o Pai. Então essa pessoa vai ficar bem. Se crer na doutrina do Senhor Jesus Cristo, isso é ficar no caminho verdadeiro, ficar na verdade. Então irá viver pela fé no poder de Deus. Então vai vencer toda a doença. Efésios 1,13 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A pessoa pode ter uma dor ou qualquer enfermidade, não precisa de ficar louco ou morrer. Venha a Jesus. Jesus é que é o caminho certo. Glória ao Senhor. Então, é isso que nós vamos continuar a ficar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O diabo iludiu Eva, como já dissemos, e o Adão, e disse que a verdade de Deus, que a verdade de Deus, a sua palavra de Deus, era falsa. E que Deus tinha más intenções. Mas ele é que tem más intenções. Que ele nem sequer pode viver aqui neste planeta, nem pode fazer nada. Porque a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Ele é que é o Senhor deste planeta. E a pessoa que o recebe também a senhoria de Cristo e a autoridade de Cristo. Ele não pode, porque ele só pode usar, por exemplo, animais. O Senhor Jesus permitiu que entrasse nos porcos, uma grande manada de porcos, para libertar um homem. E o Senhor Jesus permitiu-lhe. Mas se não permitisse, ele não podia fazer nada. Ele usa as pessoas que acreditam nele, com as suas ilusões, e usa as pessoas que andam enganadas. Alguns andam a fazer bruxarias, como há bocado dissemos. Então não nos devemos deixar enganar por emoções que vêm. A pessoa começa a chorar, não sabe porquê, etc. Ou o corpo está emocionado, coitadinho de mim, e vai dizer à vizinha e vai semear aquilo. Porque o semear palavras boas é bom, semear palavras ruins é mau. Porque há mães que dizem aos filhos: tu nunca vais ter nada na escola. É o que elas estão a semear. A criança acredita na mãe porque é a mãe, e no pai, e nos irmãos, na família, porque todos eles estão enganados. Devemos ter cuidado não só a dizer eu acredito em Deus, sou religioso e tal, mas temos que saber o que a Bíblia diz. Jesus ensinou. O reino de Deus é como o semeador sai a semear, etc. Portanto, onde está a solução de tantos problemas que vieram da maldição? A solução é olhar para o Senhor Jesus Cristo, confiar nele, confiar na sua doutrina, senão vai criar ilusões, porque saiu da verdade. Quando sai da verdade, vai para a mentira, vai para a loucura, para a morte. Então temos de ter bastante cuidado. Então, devemos aceitar as ilusões. Alguns hipnotizados fazem ali papel de parvos. Não devemos sair da verdade. Exemplos. A pessoa fica iludida porque aceita a doença, porque isso vem da sua família. As pessoas acreditaram que iam ficar doentes, etc, né? Portanto, há exemplos de vida e a maneira como a pessoa pensa. A pessoa, por exemplo, olha para uma rosa, uma planta, né? Há a rosa de pessoa, mas olha para uma rosa, uma planta bonita, e diz que é bonita. Mas porquê? Isso depende da sua imaginação, do seu subconsciente. Por exemplo, se a pessoa puser óculos, a pessoa usa óculos escuros, né? Se forem escuros, ele vê tudo escuro.
Se forem vermelhos, vê tudo vermelho, etc. Mas você sabe que não é assim. Os óculos dizem que é assim, como o diabo também engana as pessoas. Mas você sabe que isso não é assim. Então, como os seus óculos dizem, você não pode ir atrás disso. Então tudo depende das experiências que você teve desde que nasceu neste planeta. Tudo depende do seu subconsciente. Veja a palavra psicossomático. O dicionário diz que psicossomático é um adjetivo que diz respeito simultaneamente aos domínios orgânico e psíquico. Então, se nós formos a Efésios 1:3, já falamos nisto, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Então, se louvarmos a Deus porque estamos curados, o Senhor Jesus Cristo pode libertar-nos. Há a chamada física quântica, ou da qual não vamos falar, ou a quarta dimensão, de que a Igreja também fala. Mas se o meu irmão, por exemplo, há coisas que nós temos que perdoar e devemos estar em paz com as pessoas, não é? Senão isso fica ali como uma raiz de amargura e fica a prejudicar-nos. A pessoa fica nervosa porque não perdoou, arranja úlceras nervosas no estômago, tudo por causa de não querer perdoar. Jesus mandou perdoar até o inimigo. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. O que é que Jesus queria dizer? Queria dizer que devemos ser mansos nas nossas respostas. O marido para a esposa deve dizer: olha, mulher, eu perdoo-te a ti, tu perdoas-me a mim. Porque Deus não quer que as pessoas se separem. Deus quer que, pronto, se sintam bem. E a única pessoa com quem devemos ter sexo é com a esposa, no caso do marido. Ou no caso da mulher, com o seu marido. Não é assim de qualquer maneira, não é? Então temos que orar muito também sobre este assunto. Portanto, se o meu irmão pecar contra mim, devo corrigi-lo, em particular, falar com ele. Epá, fica chateado, que é aborrecido por aquilo que tu me disseste. E então o outro fala, diz: pronto, está bem, desculpa, ou não diz nada, etc. Mas o princípio, o alvo, deve ser falar sempre uns com os outros. Às vezes a Bíblia diz: não devemos, o amor não suspeita mal. Muitas vezes ficamos a suspeitar mal e não há base para isso. Então devemos falar com a pessoa, ou o marido com a esposa, como dissemos, ou a esposa com o marido, etc. E devemos acreditar. Se não há razão para duvidar, o que é que vamos duvidar? O diabo põe isso, quer que a gente duvide. O amor não duvida. O amor crê. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não suspeita mal. Então o amor que Deus nos dá é diferente do ódio que o diabo dá às pessoas. Ficou ali odiando, dizendo: eu vou-me vingar, eu vou matar e tal. Mas a Bíblia diz que para não matar temos que seguir pelo menos os 10 mandamentos. Que já falámos há bocadinho, quem matou Abel, e depois as pessoas começaram a ser muito violentas e levou Deus a ter que corrigir, etc. Não vamos falar agora nessas coisas. Então, devemos, como eu ia dizendo, se o meu irmão achar, aliás já tínhamos continuado, devo corrigi-lo, em particular a sós com ele. Se o meu irmão achar que eu é que fui o culpado, injustamente, então devo levar 2 ou 3 testemunhas. E porquê? Porque havia pessoas que viram, não foi só entre nós os dois. Porque o problema surgiu diante de outras pessoas.
Se o meu irmão não der ouvidos às testemunhas, nem a mim, então devo dizê-lo à igreja, ou a um grupo maior de pessoas. A igreja é um conjunto de pessoas, não é? Pessoas, em princípio, que não sejam malignas, não é? Que sigam o caminho do Senhor Jesus Cristo, como temos vindo a dizer. Se o meu irmão não der ouvidos a ninguém, terá que ser considerado um pagão. Ele está a semear revolta. É isso, é como há bocado dissemos. Se ele semeia, vai receber. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem fizer, vai ter que receber. No mundo espiritual é assim. E aqui, em princípio, também acontece isso. Portanto, terá que ser considerado um pagão ou um pecador público. Não quer seguir a ordem nenhuma, não é? E às vezes vai ter que ir a tribunal porque não quer arrepender-se, quer é ficar doente, eu quero morrer ou ficar doente, dizem eles, né? Eu não digo, glória a Deus. Portanto, e Deus concordará com a verdade. Cada um terá o que semeou, como estamos a dizer. E podemos ver isso em Efésios 4, 26, 27 também. Então, falemos sempre à pessoa que nos magoou, enquanto for possível, tendo paz com todos os homens. Devemos ter paz com toda a gente. E connosco mesmo também devemos perdoar nós mesmos. Romanos 12, 17 a 21. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, o que é que aconteceu? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso é que eles andam iludidos. Em 2 aos Coríntios 4:4, as pessoas perdem-se porque não ouvem o Evangelho. E mesmo os que ouvem não entendem. São brutos, são teimosos. Estão a ser enganados pelo inimigo, iludidos. Porque o diabo lhes chegou o entendimento e fez que rejeitassem a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, como temos estado a dizer. E eles pensam que o Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina não é verdade, como a Eva e o Adão também acreditavam que a palavra de Deus não era verdade e por isso deram origem a um planeta de sofrimentos. O diabo faz ciladas, 1 Pedro 5, 8 a 10. O diabo anda como um leão buscando a quem possa tragar. Como um leão, ele não é leão. Leão é o Senhor Jesus Cristo, venceu, é o leão da tribo de Judá. Amém. Portanto, o diabo faz ciladas às pessoas. Exemplo, quando confiamos numa pessoa ou numa empresa, às vezes são pessoas chegadas, etc. Portanto, quando confiamos numa pessoa ou numa empresa, mas eles ou elas demonstram que não eram fiéis e mentiram, né? Mas eram mentirosos. Então devo afastar-me daquele que, dizendo se irmão for mentiroso, tem uma vida de más obras, tem uma vida que não é nada parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Devemos afastar-nos dessas pessoas. Afastar-nos, quer dizer, procurar não andar com eles. Se alguém nos vê com essas pessoas, dizem, este deve ser igual e tal. Devemos ter cuidado, diz-me com quem andas e a dir-te a quem és, costuma-se dizer isso. Então, eles demonstram que não eram fiéis, eram mentirosos. Então devo afastar-me daquele que, dizendo se irmão for de vaso ou varento, etc. Não for irmão, não receber Jesus, é mentiroso, é uma pessoa como aquela que falámos há bocado, que não quer arrepender-se, não quer perdoar. Podemos ver isto, por exemplo, em Amós 3:3, ou em Gênesis 13, 17, 18, ou em Actos 15, 36 e 41, 1 Coríntios 5, 1 a 13. Daquilo que o coração estiver cheio, é disso que fala a boca. Se a pessoa não tem a palavra de Deus, não acredita em Jesus, a boca dele vai falar doença, vai falar
se espera a morte, loucura, essas coisas, não é? Então, ele está cheio do mal. Mateus 12, 34 a 37. O coração está cheio daquilo, como dissemos há bocado. A mãe diz, tu não vales nada. A mulher diz ao marido, tu não vales nada, não sabes nada. Enquanto a Bíblia diz para respeitar o marido. E o marido diz para amar a mulher. Amar é fazer-lhe boas obras. É fazer o melhor que pode. E não ficar com medo disto ou daquilo, não é? Portanto, o diabo lhe segreda mentiras contra o Senhor Jesus Cristo. Então o seu coração, o coração dessa pessoa, não aprendeu a conduzir o seu automóvel. Então o faz sempre da mesma maneira. É como há bocado dissemos. A pessoa não sabe conduzir, vai bater aqui, acolá, e só faz asneiras, né? Então se nós não seguirmos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ficamos ignorantes, ficamos pessoas destinadas ao sofrimento. O diabo só traz esse sofrimento, né? E injustiças. Ele sim é que traz isso. Então, um exemplo. O elefante bebê habituou-se a crer que não pode arrancar a estaca a que o prenderam. Então vai pensar sempre isso. Pensar que agora, com 500 quilos ou 1000, não sei quanto pesa, de peso, continua a não poder soltar-se, né? Então as pessoas, muitas, pensam isso. Não posso, tenho que ficar doente, tenho que isto e aquilo. Então devemos ter cuidado. Podemos ver alguns versículos em Provérbios 22, 17, 18, Provérbios 18, 14, Provérbios 26, 1 a 3. Portanto, a raiz da amargura é que provoca também doenças. E é preciso cuidado, perdoarmos como temos vindo a dizer. Pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Se a pessoa acreditar em Jesus, dizer ao diabo, fora daqui, diabo, eu vou conseguir perdoar. Deus vai me mostrar qual é o problema e qual a melhor solução. Ora em línguas e Deus vai mostrar. Glória a Deus. Portanto, a raiz da amargura, como dizem Hebreus 12, 14, 15, a pessoa ficar ali é como deixar um bocado de carne escondido num sítio. Aquilo vai apodrecer, vai cheirar mal. O mesmo se passa no mundo espiritual, no mundo da alma, né? A raiz da amargura vai nos privar da paz com Deus. A pessoa não pode ter paz com Deus porque não tem paz com as pessoas. Tem que ter paz com as pessoas. O Senhor, no Pai Nosso, primeiro diz, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. Se a pessoa não perdoa, Deus também não vai perdoar. Então, também aqui em 2 Timóteo 2, 24 a 26, a palavra de Deus diz que devemos responder com mansidão a qualquer, noutro versículo, que nos pedir a razão da nossa fé, não é, neste versículo. Portanto, a corrigir os que resistem com mansidão, que se desprendam dos laços do diabo, em que há a vontade dele, estão presos. Os enganos. Se a pessoa está enganada, há muitas coisas em que estamos enganados. Se nós virmos que estávamos enganados, devemos entregar a Jesus. São Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que devemos fazer. Falar com o Senhor. Portanto, quando alguém se opõe a mim, com palavras, eu posso afastar-me ou apresentar argumentos, mas devo afastar-me e não resistir se a pessoa tiver com más intenções. Aqui em Mateus 4, 1, 11, podemos ler também Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra as pessoas. Deus é que vai lutar contra as pessoas. Se a pessoa fizer mal, Deus vai ter que julgar, etc. Mas a nossa luta deve ser contra o diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira, e Jesus disse que
devemos resistir-lhe, né? E não contra as pessoas. Veja também a tentação de Jesus em Mateus 4, 1 a 11 e em Efésios 6, 12, 20. Então, eu creio, para mim foi uma grande lição, aprendi muito e pronto, vamos fazer uma oração em línguas e terminar e orar depois em português. Shiriabadama, Tikatarabada, Erisho fora managashona, Erisho koto pori mariabada, Erisho romana, Rusho robadabada, Risho romanaba, Tikandarabashonimana. Pai, obrigado por nos estás a abençoar, que esta gravação seja para que as pessoas convertam, Pai, e voltem para Jesus, para que não andem a sofrer. Vamos ler aqui no nosso cenário ainda para terminar, o 281. Glória ao Senhor. Amém. O mundo há de passar. O mundo há de passar. E toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existirem. Porém, como aquele que foi e é e será para sempre, há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Deus é amor, 1 João 4,8. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, descreve a expressão vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder mover as montanhas com a minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua e em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar, se dentro de mim não houvesse amor. Shirabadini. Obrigado, Pai, glória ao teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Deus os abençoe. Amém.